O milionário fez uma aposta cruel, dizendo a um pobre menino: se conseguir consertar minha Ferrari, ela é sua. O que parecia apenas uma provocação terminou revelando segredos, desmascarando mentiras e mudando vidas de um jeito que ninguém poderia prever. Uma história de coragem, superação e dignidade que vai emocionar você. Então já se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Alguns sonhos são engrenagens perfeitas que esperam apenas mãos corajosas para se moverem. Na quietude de uma madrugada fria, o eco metálico de ferramentas contra metal perfurava o silêncio do galpão abandonado. Sob a luz amarelada de uma única lâmpada, um homem de mãos calejadas trabalhava em um velho motor exposto, suas rugas se aprofundando a cada movimento. Ao seu lado, um menino de olhos atentos, não mais que 8 anos, observava com fascínio cada gesto, cada ajuste, cada suspiro de concentração. Motor é como gente. Miguel, murmurou o homem, sem desviar o olhar do trabalho. Ele fala, respira, sente. O segredo não está apenas em consertar. Está em ouvir. O garoto assentiu, gravando cada palavra como quem memoriza uma oração sagrada. Seu pai, Ricardo, era considerado no bairro um mecânico mágico. Um homem capaz de ressuscitar máquinas que outros declaravam mortas. Não tinha diploma, não tinha certificados, apenas um dom passado por gerações que agora fluía para as pequenas mãos do filho. Quando você ouvir o coração de um motor, Miguel vai entender que cada máquina tem uma alma naquela noite. O menino não sabia que aquelas seriam algumas das últimas lições que receberia, que logo o silêncio ocuparia o lugar daquela voz rouca, deixando apenas ecos e o peso de uma herança invisível, a capacidade de ouvir o que outros não conseguiam. 15 anos depois, aquelas palavras ainda pulsavam no peito de Miguel Ferreira, enquanto ele varria o chão imaculado da garagem Elite, a mais prestigiada oficina de carros de luxo da cidade. Seu uniforme cinza, desbotado de tanto uso, contrastava com o brilho ofuscante dos veículos que nunca poderia possuir. Era apenas o ajudante, o invisível, o garoto que limpava os rastros deixados pelos verdadeiros mecânicos. O que ninguém ali sabia era que cada vez que um motor era ligado, Miguel o ouvia como uma música complexa. Cada desafino, cada nota errada, cada hesitação no ronco metálico lhe contava histórias que os diplomas emoldurados nas paredes não conseguiam decifrar. Naquela manhã, porém, algo diferente entrou pela porta larga da garagem, anunciado por flashes de celulares e o burburinho dos funcionários. Não era apenas um carro, era uma lenda sobre rodas. Uma Ferrari 250 GT California Spider 1961, em vermelho vibrante, agora empoeirada e silenciosa. Empurrada, não dirigida. Morta, não adormecida. Por trás do veículo caminhava Eduardo Veiga, o milionário colecionador cujo império imobiliário era tão conhecido quanto seu temperamento explosivo. Enquanto observava o carro sendo posicionado no centro da oficina, sua expressão misturava raiva e frustração. Quero o melhor mecânico aqui, agora! E voz grave ecoou pelo espaço, fazendo todos congelarem em seus lugares. Paguei uma fortuna por esta peça em um leilão e descobri que é um maldito peso de papel. O gerente da oficina, Maurício Gomes, um homem de cabelos grisalhos e postura servil, correu para apaziguar o cliente. Senhor Veiga, é uma honra recebê-lo. O Felipe vai cuidar pessoalmente do seu carro. Ele é nosso especialista em modelos clássicos. Felipe Torres, 30 e poucos anos, especialista formado na Europa, aproximou-se com um sorriso confiante que escondia seu nervosismo. A reputação de Eduardo Veiga o precedia. Um homem que demitia funcionários por erros mínimos em suas próprias empresas não seria paciente com falhas em sua preciosa coleção. Pode deixar comigo, Senhor Veiga, vou fazer um diagnóstico completo e... Não quero diagnóstico, cortou Eduardo. Quero resultados. Já passei por 3 oficinas especializadas. Ele fez aspas no ar com os dedos. Todos prometeram consertos e entregaram desculpas. Trocaram peças caríssimas e o carro continua morto.
No canto mais afastado da oficina, Miguel continuava seu trabalho, fingindo-se absorto na limpeza, enquanto seus ouvidos captavam cada palavra. Havia algo na Ferrari que o intrigava. Não apenas sua beleza lendária, mas uma sensação inexplicável de que aquele carro guardava um segredo. Durante os 3 dias seguintes, Miguel observou a frustração crescer. Felipe desmontou parte do motor, substituiu componentes, testou sistemas. Outros mecânicos foram chamados para opinar. Teorias surgiam e morriam. Sistema elétrico, injeção de combustível, compressão, distribuição. A cada dia, o semblante de Eduardo Veiga se tornava mais sombrio e o nervosismo na oficina palpável. Na manhã do 4º dia, um novo especialista foi trazido, o renomado Carlos Mendes, cujos serviços custavam mais por hora do que Miguel ganhava em um mês. Suas mãos, protegidas por luvas de couro fino, mal tocavam o motor, preferindo instrumentos eletrônicos de diagnóstico. O problema é complexo, anunciou com voz pausada, após 2 horas de análise. Possivelmente uma falha na combinação entre o sistema elétrico original e as adaptações modernas. Eduardo Veiga olhou para o teto. Exasperado, isso é o que o último especialista disse antes de me cobrar o preço de um apartamento. Miguel, enquanto limpava ferramentas próximas, percebeu algo estranho. Notou marcas peculiares em parafusos específicos, ajustes que pareciam propositalmente errados e pequenas inconsistências que nenhum dos especialistas havia mencionado. Eram sinais sutis que apenas olhos treinados na simplicidade poderiam notar, olhos como os de seu pai. Naquela noite, depois que todos saíram, Miguel permaneceu. Tinha pedido para fazer hora extra de limpeza, um pedido que ninguém questionou. Afinal, quem suspeitaria do faxineiro? Na solidão da oficina, aproximou-se da Ferrari. Sem tocar, apenas observou como seu pai lhe ensinara. Primeiro conhecer, depois compreender, por fim curar. O cheiro de gasolina crua era sutil, mas presente. Havia algo errado na alimentação. As marcas nas porcas do carburador indicavam ajustes recentes, mas incorretos. Um fio terra quase imperceptivelmente solto criava uma falha que os testes eletrônicos modernos não captariam em um carro daquela época. Você está sendo sabotada, sussurrou para a máquina, como se conversasse com uma paciente. Mas por quê? Na manhã seguinte, a tensão na oficina havia escalado para níveis alarmantes. Eduardo Veiga havia chegado cedo, determinado a obter respostas. Felipe parecia ter envelhecido anos em poucos dias. E mesmo o gerente Maurício evitava contato visual direto com o milionário. Estou cansado deste circo, trovejou Eduardo, batendo a mão no capô da Ferrari. Contratei os melhores, paguei por peças caríssimas e continuo com um peso de papel vermelho. Foi nesse momento que Miguel, empunhando sua vassoura, tomou a decisão que mudaria sua vida. Seus dedos tremiam ligeiramente quando deu um passo à frente, interrompendo o silêncio constrangedor que se seguiu ao acesso de raiva do milionário. Com licença, senhor. Sua voz soou mais baixa do que pretendia, quase engolida pelo próprio nervosismo. Todos os olhares se voltaram para ele. Surpresa, confusão e, em alguns rostos, diversão cínica diante da ousadia do faxineiro. Quem é você? Perguntou Eduardo, notando pela primeira vez a existência daquele jovem de uniforme gasto. Miguel Ferreira, senhor. Trabalho na limpeza. Houve algumas risadas abafadas, rapidamente silenciadas pelo olhar cortante do milionário. Eu acho que posso ajudar com a Ferrari. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. O rosto de Eduardo Veiga passou da surpresa à diversão em segundos, seus lábios se curvando em um sorriso irônico que não alcançava os olhos. Você? A palavra saiu carregada de desdém. Um faxineiro vai consertar o que especialistas formados não conseguiram? Miguel sentiu o peso daqueles olhares. Felipe, o especialista, cruzou os braços com um sorriso de escárnio. O gerente parecia horrorizado com a interrupção. Mas algo dentro de Miguel, talvez a voz de seu pai, o impedia de recuar. Meu pai era mecânico, senhor. Ele me ensinou a ouvir motores. Fez uma pausa, reunindo coragem. E esse carro, ele está querendo falar.
Eduardo encarou o rapaz por longos segundos, seu olhar calculista avaliando cada detalhe daquele jovem que mal passava dos 20 anos. Então, subitamente, uma ideia pareceu iluminar seu rosto. Não era bondade, era oportunidade. Muito bem, disse com um sorriso perigoso. Vamos fazer uma aposta. O gerente tentou intervir. Senhor Veiga, isso não é necessário. Temos profissionais qualificados que... Silêncio! A ordem foi seca. Eduardo se aproximou de Miguel, ficando a apenas um passo de distância. Se você conseguir fazer esta Ferrari funcionar, garoto, ela é sua. Um murmúrio percorreu a oficina. A oferta era absurda. O carro valia milhões. Mas antes que alguém pudesse processar completamente, Eduardo continuou. Mas se falhar, você me paga metade de tudo que já gastei com peças e mão de obra. O coração de Miguel acelerou. Aquela soma certamente ultrapassava tudo o que poderia ganhar em anos, talvez décadas. Era uma armadilha, uma forma de humilhação pública disfarçada de oportunidade. O milionário sabia que era uma aposta impossível de cumprir para um jovem como ele. Quanto tempo eu tenho? Perguntou Miguel para a surpresa de todos. 3 dias, respondeu Eduardo com um sorriso frio. Os mesmos 3 dias que cada especialista teve. Miguel olhou para a Ferrari. Sua mente calculava riscos, possibilidades. Era loucura, era suicídio financeiro. Mas seu instinto, aquele mesmo instinto que seu pai cultivara, lhe dizia que havia algo errado naquela história toda. Algo além de um simples defeito mecânico. Eu aceito. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse repensá-las. Eduardo Veiga estendeu a mão, que Miguel apertou, selando um pacto que parecia destinado à tragédia. Começamos agora. Maurício, prepare um contrato. Quero tudo documentado. Enquanto o gerente saía apressado, Eduardo se voltou para os mecânicos presentes. Ninguém ajuda o garoto. Ele quis a chance, vai fazer sozinho. Miguel sentiu o peso da decisão assentar-se em seus ombros enquanto via o sorriso de escárnio no rosto dos colegas. Felipe, particularmente, parecia satisfeito com o espetáculo que se anunciava. Apenas uma pessoa, Antônio, o segurança mais velho da empresa, lhe lançou um olhar de preocupação genuína. O primeiro dia foi dedicado à observação. Miguel passou horas apenas olhando o motor da Ferrari, estudando cada componente, cada conexão, cada ajuste. Não tocou em nada. Simplesmente observou, como seu pai lhe ensinara. Conheça o paciente antes de tentar a cura, dizia Ricardo. Enquanto isso, Eduardo Veiga garantiu que a notícia se espalhasse. Chamou amigos, outros colecionadores, até mesmo um jornalista especializado em automóveis de luxo para documentar o que considerava ser uma lição humilhante para um garoto atrevido. No final daquele primeiro dia, quando todos já haviam ido embora, Miguel permaneceu. O segurança Antônio, quebrando ordens diretas, permitiu que ele ficasse além do horário. Meu filho, disse o segurança aproximando-se com um café quente, por que aceitou essa aposta maluca? Miguel aceitou a bebida, sentindo o calor da caneca em suas mãos frias. Porque há algo errado aqui, seu Antônio. Este carro não está apenas quebrado. Está sendo sabotado. O segurança arregalou os olhos. Sabotado? Como assim? Olhe estas marcas. Miguel apontou para pequenos detalhes no motor. Estes ajustes foram feitos de propósito. Alguém está garantindo que este carro não funcione. Mas por quê? Miguel balançou a cabeça. Ainda não sei, mas vou descobrir. Naquela noite não conseguiu dormir. Em seu pequeno apartamento no subúrbio, repartido com a mãe viúva e a irmã mais nova, revirava-se na cama enquanto sua mente trabalhava nas possibilidades. Lembrava-se do pai, de suas lições, de sua fé inabalável no talento do filho. Você tem o dom, Miguel, dizia ele. Suas mãos falam com as máquinas. Não desperdice isso. Dona Clara, sua mãe, percebeu a inquietação do filho durante o café da manhã. Trabalhadora doméstica, ela carregava nas mãos as marcas de uma vida de trabalho duro, mas mantinha nos olhos a doçura que nem as dificuldades conseguiram apagar. O que está acontecendo, filho? Perguntou, colocando mais uma xícara de café forte à sua frente. Miguel hesitou, mas então contou tudo. A Ferrari, a aposta, a intuição de sabotagem.
Ao terminar, esperava ver preocupação no rosto da mãe. Em vez disso, viu um sorriso calmo. Seu pai dizia que você nasceu com as mãos abençoadas, ela disse, segurando as mãos do filho entre as suas. Ele morreu acreditando que você faria coisas grandes com esse dom. Confie nas suas mãos, Miguel. Confie no que seu pai lhe ensinou. No segundo dia, Miguel começou o trabalho prático. Com metodologia e calma, iniciou pelos pontos que havia identificado como sabotados. Primeiro, o fio terra frouxo, uma falha sutil que causaria comportamento errático em todo o sistema elétrico. Depois, as mangueiras de vácuo com microfissuras, tão pequenas que precisavam de olhos muito treinados para serem percebidas. Eduardo Veiga apareceu no meio da tarde, acompanhado por 2 amigos ricos e o jornalista. Observaram de longe, comentando e rindo ocasionalmente. Miguel fingiu não ouvir, concentrado no trabalho. Como está se saindo nosso mecânico faxineiro? Provocou Eduardo, aproximando-se. Aprendeu muito com a vassoura? Os amigos riram. O jornalista tomou notas, claramente interessado no ângulo humano da história. O pobre rapaz, destinado ao fracasso diante do poderoso milionário. Estou encontrando coisas interessantes. Senhor Veiga, respondeu Miguel sem erguer os olhos do motor. Por exemplo, alguém ajustou este carburador de forma completamente errada. Quase como se quisesse garantir que o carro não funcionasse. O sorriso de Eduardo vacilou por um instante. Está insinuando que meus mecânicos anteriores eram incompetentes? Não, senhor. Miguel finalmente olhou para ele. Estou insinuando que eles podem ter sido muito competentes em fazer exatamente o que foram pagos para fazer. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Por um momento, algo semelhante à raiva atravessou o rosto do milionário, logo substituído por um sorriso forçado. Vejo que além de mecânico improvisado, você também tem imaginação fértil. Tem até depois de amanhã para provar seu ponto ou pagar sua dívida. No final daquele segundo dia, Miguel havia corrigido a regulagem absurda do carburador e substituído as mangueiras danificadas. Suas suspeitas se confirmavam. As peças novas que haviam sido instaladas estavam perfeitas, mas tinham sido deliberadamente mal ajustadas ou sabotadas após a instalação. O problema não era mecânico, era humano. Quando estava prestes a sair, Felipe apareceu na oficina surpreendendo-o. O especialista olhou para o trabalho de Miguel com desprezo mal disfarçado. Sabe o que está fazendo, garoto? Perguntou com falsa preocupação. Acho que sim, respondeu Miguel cauteloso. Encontrei vários problemas que não deveriam estar aqui. Felipe deu de ombros. Carros antigos são complexos. Às vezes o problema está onde menos esperamos. Havia algo no tom de voz do homem que deixou Miguel alerta. Um aviso velado, talvez? Ou uma ameaça sutil? Por que você acha que o carro não funciona, Felipe? O especialista hesitou por um momento, olhando ao redor como se verificasse se estavam realmente sozinhos. Algumas máquinas são como pessoas, Miguel. Guardam segredos que não querem revelar. Fez uma pausa significativa. E algumas pessoas pagam bem para manter esses segredos. Antes que Miguel pudesse responder, Felipe se afastou, deixando no ar o peso daquela conversa enigmática. Aquela noite, em casa, Miguel pesquisou obsessivamente sobre aquele modelo específico de Ferrari. Descobriu que era extremamente raro. Apenas poucas dezenas haviam sido produzidas. O valor de mercado era astronômico, especialmente para exemplares com histórico comprovado. O carro de Eduardo Veiga, adquirido em leilão, tinha algo especial além da raridade. Havia pertencido a um famoso ator dos anos 70, aumentando seu valor como item de colecionador. Enquanto navegava por fóruns especializados, um comentário chamou sua atenção. Alguém mencionava um rumor sobre uma Ferrari daquele modelo específico que havia desaparecido após um escândalo envolvendo documentos falsificados. A coincidência era grande demais para ignorar. No terceiro e último dia, Miguel chegou à oficina antes de todos. Tinha um plano, uma teoria, e precisava confirmá-la antes que o circo armado por Eduardo Veiga começasse. Procurou nos cantos mais escondidos do carro, em locais que apenas olhos muito treinados conheceriam. E encontrou
Um pequeno número de série secundário, quase invisível, diferente do que estava registrado nos documentos. Sua suspeita se confirmava. Aquele não era apenas um carro valioso. Era um carro com uma história secreta, possivelmente uma fraude sofisticada que valia milhões em jogo. Ao meio-dia, a garagem estava cheia. Eduardo Veiga havia transformado o evento em um espetáculo. Trouxera mais amigos, o jornalista estava acompanhado de um fotógrafo e até mesmo alguns funcionários de suas empresas vieram assistir. A atmosfera era de um circo romano, todos esperando pelo fracasso do gladiador improvável. Miguel tentava se concentrar, mas sentia o peso daqueles olhares. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Confie nas suas mãos. Seu pai está com você. Aquelas palavras simples trouxeram lágrimas aos seus olhos, que ele rapidamente enxugou antes que alguém notasse. Respirou fundo e continuou os ajustes finais. Eduardo se aproximou, impecável em seu terno italiano, o relógio de luxo brilhando no pulso. Seu tempo está acabando. Garoto, anunciou com satisfação mal disfarçada. Estou esperando o rugido dessa Ferrari ou o som do seu choro quando perceber a dívida que acabou de assumir. Risadas educadas ecoaram pelo ambiente. Miguel permaneceu em silêncio, terminando de ajustar o último componente. Estou pronto, disse finalmente, erguendo-se e limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Um burburinho de expectativa percorreu a multidão. Todos se aproximaram, celulares a postos para registrar o momento. Miguel, porém, não se moveu imediatamente para o carro. Em vez disso, encarou Eduardo Veiga. Antes de ligar o motor, Sr. Veiga, gostaria de dizer algo. O milionário fez um gesto impaciente. Vá em frente. E temos um espetáculo para concluir. Miguel olhou ao redor, para os rostos ansiosos, alguns esperando seu fracasso. Outros, principalmente os funcionários mais humildes, torcendo silenciosamente por ele. Esta Ferrari não estava quebrada. Começou, sua voz mais firme do que jamais fora. Estava sabotada, murmúrios de surpresa e incredulidade. Eduardo franziu o senho. O que está dizendo? Encontrei ajustes deliberadamente errados, conexões propositalmente frouxas, regulagens alteradas para causar falhas. Este carro foi meticulosamente preparado para não funcionar, não importa quantas peças fossem trocadas. O rosto de Felipe, o especialista, empalideceu ligeiramente. Maurício, o gerente, começou a suar. E sabe por quê, Sr. Veiga? Continuou Miguel. Porque este carro guarda um segredo que alguém não quer que seja descoberto. A expressão de Eduardo endureceu. Que tipo de acusação é essa? O número de série escondido no chassi não corresponde aos documentos. Este carro tem uma história diferente da que consta no registro. Alguém fraudou sua procedência para aumentar artificialmente seu valor. Um silêncio pesado caiu sobre a garagem. O jornalista começou a tomar notas freneticamente. Eduardo Veiga parecia estupefato, alternando o olhar entre Miguel e Felipe, que agora parecia prestes a fugir. Isso é uma acusação séria, disse Eduardo finalmente, sua voz perigosamente baixa. Tem como provar? Posso mostrar o número verdadeiro. Está escondido sob o painel de acesso do lado do motorista. Quanto ao resto, Miguel deu de ombros. O carro vai falar por si mesmo. Aproximou-se do veículo, sentindo o peso daquele momento. Abriu a porta e deslizou para o assento de couro. O interior era um templo ao luxo automobilístico de outra era. Por um instante, permitiu-se imaginar que aquele carro realmente poderia ser seu, como prometido na aposta. Mas sabia que não era sobre isso. Nunca fora. Motor é como gente, pai, sussurrou para si mesmo. Só precisa ser ouvido. Inseriu a chave na ignição. Fechou os olhos por um segundo, fazendo uma breve prece silenciosa. Então girou. O motor tossiu uma vez, duas vezes. Depois, como um animal adormecido despertando, começou a roncar. Um som profundo, vibrante, que cresceu até se transformar em um rugido poderoso que ecoou pela garagem como um trovão metálico. O silêncio da plateia foi rompido por exclamações de assombro. Alguns aplaudiram espontaneamente. O rosto de Eduardo Veiga era uma máscara complexa de emoções. Surpresa, descrença e, por fim, uma raiva fria direcionada não a Miguel,
mas a Felipe e Maurício, que agora tentavam discretamente se afastar. Miguel saiu do carro, deixando o motor em marcha lenta, seu ronco constante como música de fundo para o drama que se desenrolava. Aproximou-se de Eduardo, esforçando-se para manter a compostura, apesar do coração acelerado. "Está aí, Sr. Veiga. A Ferrari funciona." Eduardo o encarou por um longo momento, então assentiu lentamente. "Sim, nem funciona." Voltou-se para o jornalista, que continuava documentando tudo. "Uma história e tanto, não? O faxineiro que consertou o que especialistas não conseguiram." Então, para surpresa de todos, estendeu a mão para Miguel. "Um homem de palavra cumpre suas promessas. Por mais improvável que o resultado seja, o carro é seu." Um burburinho incrédulo percorreu a multidão. Miguel sentiu as pernas fraquejarem, incapaz de acreditar no que ouvia. Apertou a mão do milionário automaticamente, ainda processando o significado daquilo tudo. Eduardo, porém, não havia terminado. Aproximou-se mais e sussurrou apenas para Miguel ouvir. "Mas esta história não acaba aqui, garoto. Quero saber exatamente quem estava por trás dessa sabotagem e dessa fraude. E você vai me ajudar." Antes que Miguel pudesse responder, Eduardo se afastou, assumindo novamente sua persona pública. Voltou-se para os presentes erguendo a voz. "Senhoras e senhores, acabaram de testemunhar algo extraordinário. Um talento bruto, descoberto nos cantos mais improváveis. Este jovem não apenas ganhou um carro hoje, ganhou meu respeito." Os flashes das câmeras dispararam, capturando o momento em que Eduardo Veiga, o implacável magnata, colocava simbolicamente as chaves da Ferrari nas mãos trêmulas de Miguel Ferreira, o ex-faxineiro. Mas enquanto sorria para as fotos, Miguel sentia um frio na espinha. Havia desvendado um mistério apenas para se envolver em algo maior e potencialmente mais perigoso. A Ferrari rugia suavemente ao fundo, como se tentasse alertá-lo sobre os desafios que viriam. Se essa história já está tocando você, aproveita para se inscrever agora no canal. Aqui sempre tem histórias emocionantes e inspiradoras que mostram como a vida pode virar em um instante. Naquela noite, incapaz de dormir, Miguel contemplava as chaves da Ferrari sobre a mesa simples de sua casa. Sua mãe, após um momento inicial de descrença, agora estava preocupada. "Filho, isto é muito maior que nós", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Um carro desses custa mais que esta casa multiplicada por 100. E essa história de fraude? Você está se metendo com gente poderosa." Miguel assentiu pensativo. "Eu sei, mãe, mas não posso recuar agora." O telefone tocou. Era Eduardo Veiga. "Amanhã, 8 horas, no meu escritório", disse sem preâmbulos. "Traga tudo que descobriu sobre o carro. Vamos chegar ao fundo disso." Na manhã seguinte, dirigindo seu velho Fiat, ainda não tinha coragem de usar a Ferrari, Miguel chegou ao imponente edifício que abrigava a sede do Império Veiga. Foi conduzido diretamente à cobertura, onde Eduardo o aguardava em um escritório maior que seu apartamento inteiro. O jornalista publicou a história, disse Eduardo sem cerimônias, jogando uma revista sobre a mesa. Na capa, a foto de Miguel ao lado da Ferrari, sob a manchete: "O faxineiro que domou a fera, a incrível história do jovem que desafiou um império." "A repercussão está sendo maior do que esperava", continuou o milionário. "Recebi ligações de outros colecionadores querendo saber mais detalhes. A fraude pode ser maior do que imaginamos." Miguel explicou suas descobertas em detalhes: o número de série adulterado, os sinais de documentação falsificada, a sabotagem sistemática para esconder a verdade. "Tenho quase certeza de que Felipe e Maurício estão envolvidos", concluiu. "A pergunta é, quem mais faz parte disso? E por quê?" Eduardo entrelaçou os dedos, pensativo. "Estamos lidando com uma rede sofisticada de fraude no mercado de carros de luxo. Alguém está falsificando históricos, criando procedências falsas para aumentar o valor. E quando alguém desconfia, garantem que o carro nunca funcione direito para esconder as evidências. O senhor vai à polícia?" Eduardo sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, eventualmente. "Mas primeiro, vamos desmantelar esta operação por dentro. E você, Miguel, vai me ajudar." "Eu? Como?"
Você é a sensação do momento. O gênio desconhecido que consertou o impossível. Tenho certeza que os fraudadores estão em pânico agora, tentando entender como você descobriu. Vamos usar isso a nosso favor. O plano era audacioso. Miguel se tornaria uma espécie de consultor de Eduardo, examinando outros carros de coleção com histórias suspeitas. Na verdade, estariam rastreando a rede de fraude, coletando evidências e identificando os responsáveis. É perigoso, alertou Eduardo. Essas pessoas movimentam milhões. Não vão hesitar em proteger seu esquema. Miguel pensou em recusar. Pensou na mãe, na irmã, na vida simples e segura que levava até então. Mas então lembrou-se do pai, de suas lições, de seu sonho de ver o filho reconhecido por seu talento. Estou dentro, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Eduardo ergueu uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Quando tudo isso acabar, quero abrir minha própria oficina. Uma escola para jovens talentos sem oportunidades. E quero seu apoio para isso. O milionário o encarou longamente. Depois um sorriso genuíno, talvez o primeiro, surgiu em seu rosto. Feito. Mas primeiro, precisamos sobreviver a esta caçada, completou Eduardo, estendendo a mão para selar o acordo. Nas semanas seguintes, Miguel viveu uma transformação vertiginosa. De faxineiro invisível a especialista celebrado, seu nome começou a circular nos exclusivos círculos de colecionadores de carros clássicos. Eduardo Veiga o apresentava como seu consultor especial, um gênio autodidata que podia ouvir o que os motores diziam. A Ferrari, agora legalmente sua, permanecia guardada em uma garagem segura. Miguel ainda não se sentia confortável em dirigir uma máquina que valia mais que tudo que sua família jamais possuíra. Além disso, o carro havia se tornado um símbolo, uma isca para atrair os fraudadores para mais perto. A primeira pista surgiu inesperadamente, quando um conhecido de Eduardo, outro colecionador chamado Rodrigo Maia, solicitou uma consulta especial para sua recém-adquirida Lamborghini Miura. Paguei uma fortuna, mas algo não me parece certo, confidenciou a Eduardo durante um evento beneficente. Gostaria que seu jovem prodígio desse uma olhada. Miguel examinou o veículo com seu método meticuloso, ouvindo cada nuance do motor, cada vibração. Logo encontrou sinais familiares, pequenas adulterações, ajustes incorretos deliberados e o mais revelador, um número de série que não correspondia completamente à documentação. É o mesmo padrão, confirmou para Eduardo depois. A mesma técnica, provavelmente as mesmas pessoas. Eduardo assentiu, somando peças do quebra-cabeça. Rodrigo comprou de um revendedor em São Paulo, que por sua vez adquiriu em um leilão na Europa. Em cadeia é complexa, difícil de rastrear. Miguel tinha uma teoria diferente. Não é o vendedor inicial que importa. É quem certifica a autenticidade. Quem fornece a documentação histórica, as peças originais. Uma investigação discreta revelou que tanto a Ferrari de Eduardo quanto a Lamborghini de Rodrigo haviam passado pelo mesmo especialista em certificação, um respeitado historiador automotivo chamado Victor Lambert, cuja assinatura em um documento de procedência aumentava instantaneamente o valor de qualquer carro clássico. Precisamos nos aproximar desse Lambert, decidiu Eduardo. E você, Miguel, será nossa porta de entrada. O plano era arriscado, mas elegante em sua simplicidade. Miguel seria apresentado como um prodígio que desejava aprender com o mestre. Sua fama recente abriria portas, e sua aparente ingenuidade não despertaria suspeitas. A residência de Victor Lambert era um palacete neoclássico nos arredores da cidade. O homem, já nos seus 60 anos, possuía a aura aristocrática de quem sempre viveu entre tesouros. Recebeu Miguel em seu escritório privado, rodeado por modelos em miniatura, fotografias históricas e documentos emoldurados. Então você é o jovem milagreiro, disse Lambert, estudando-o por cima dos óculos de armação fina. Eduardo me contou sobre sua façanha com a Ferrari. Miguel interpretou o papel do aprendiz humilde, expressando admiração pelo conhecimento de Lambert
e sua contribuição para a preservação da história automobilística. O homem mais velho, claramente acostumado à adulação, baixou a guarda gradualmente. Sabe, jovem, este mundo é mais complexo do que parece, comentou Lambert, servindo conhaque em copos de cristal. Não se trata apenas de mecânica, mas de história, proveniência, exclusividade. É por isso que quero aprender, respondeu Miguel, aceitando a bebida que não pretendia consumir. Para entender não apenas como os carros funcionam, mas o que os torna verdadeiramente valiosos. Lambert sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos astutos. Valor é uma percepção, Miguel, uma construção. Às vezes, a história que contamos sobre um objeto é mais valiosa que o objeto em si. A conversa continuou, cuidadosamente conduzida por Miguel, para extrair informações sem despertar suspeitas. Ao final, Lambert ofereceu algo que excedeu suas expectativas. Um convite para participar de um exclusivo encontro de colecionadores em sua propriedade no campo, dali a 2 semanas. Apenas os verdadeiros conhecedores são convidados, explicou com um ar de superioridade. Será uma oportunidade única para você. Quando Miguel relatou o progresso a Eduardo, o milionário não escondeu sua satisfação. É perfeito. Esse encontro provavelmente reúne todos os envolvidos no esquema. Colecionadores dispostos a pagar por procedências falsificadas, intermediários, técnicos responsáveis pelas adulterações. Como vamos proceder? Perguntou Miguel, sentindo o peso da responsabilidade. Você vai, obviamente. Eu não posso aparecer. Lambert sabe que estou investigando a procedência da minha Ferrari. Mas você... Eduardo sorriu. Você é o ingênuo prodígio que ele quer impressionar e talvez recrutar. Miguel passaria as 2 semanas seguintes em preparação intensiva. Eduardo contratou discretamente um ex-policial para ensiná-lo técnicas básicas de investigação e autodefesa. Uma equipe especializada preparou equipamentos miniaturizados de gravação. Cada detalhe foi meticulosamente planejado. Na véspera do evento, porém, Miguel foi dominado por dúvidas. Em seu pequeno apartamento, encarava o teto enquanto tentava acalmar a ansiedade que comprimia seu peito. Sua mãe, percebendo sua agitação, sentou-se à beira da cama. O que está acontecendo de verdade, filho? Perguntou com a intuição que só as mães possuem. Você quase não dorme, está sempre tenso. Isso não é apenas sobre carros, é? Miguel hesitou, mas então contou tudo. A fraude, a investigação, o plano perigoso. Dona Clara ouviu em silêncio, seu rosto envelhecendo visivelmente com cada revelação. É muito arriscado, disse finalmente sua voz trêmula. Essas pessoas, se descobrirem o que você está fazendo... Eu sei, mãe. Miguel segurou as mãos dela. Mas é a chance de fazer algo importante, de usar o que pai me ensinou para fazer a diferença. Dona Clara fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças além deste mundo. Seu pai tinha um ditado, disse por fim. Ele dizia que coragem não é não ter medo, é seguir em frente apesar dele. Apertou as mãos do filho. Seja cuidadoso, meu filho. Volte para nós. A propriedade rural de Victor Lambert era impressionante. Uma fazenda colonial restaurada, com estábulos convertidos em garagens climatizadas para abrigar sua vasta coleção. Ao chegar, Miguel foi recebido por um mordomo que o conduziu através de alamedas ladeadas por árvores centenárias até a casa principal. O evento reunia cerca de 30 pessoas, predominantemente homens de meia idade ou mais velhos, todos com a postura confiante de quem está acostumado ao poder e à riqueza. Miguel, aos 25 anos, era facilmente o mais jovem presente. Reconheceu alguns rostos de revistas e jornais, industriais, políticos, celebridades. Lambert o apresentou como o extraordinário jovem que ressuscitou a Ferrari impossível. Miguel sentiu olhares avaliativos, alguns curiosos, outros sutilmente hostis. Entre os presentes, identificou Felipe, o ex-especialista da Garage Elite, conversando intimamente com um homem de cabelos grisalhos que carregava uma pasta de couro. A primeira parte do evento foi uma exibição da coleção privada de Lambert,
dezenas de carros raríssimos, cada um com uma história meticulosamente documentada que o anfitrião narrava com precisão quase teatral. Miguel notou como ele enfatizava conexões com personalidades famosas, eventos históricos, exclusividade. Este Jaguar, anunciou Lambert diante de um elegante modelo dos anos 50, e foi presente de um marajá indiano para uma atriz de Hollywood. Apenas 2 exemplares desta configuração específica existem no mundo. Miguel observava tudo com olhos treinados, detectando sinais sutis que apenas um conhecedor perceberia. Pequenas inconsistências na pintura, componentes ligeiramente anacrônicos, detalhes que sugeriam que a história perfeita era uma fabricação cuidadosa. Durante o almoço, servido em uma mesa longa sob um pergolado, Miguel foi estrategicamente posicionado ao lado de um colecionador argentino que não escondia seu entusiasmo pelo jovem gênio. Sabe, em Buenos Aires tem um Maserati que ninguém consegue fazer funcionar adequadamente, confidenciou o homem após várias taças de vinho. Pagaria generosamente por uma consulta privada. Miguel percebeu a oportunidade de cavar mais fundo. Posso perguntar onde o adquiriu? O argentino hesitou brevemente. Foi um arranjo especial. Vitor me ajudou com a documentação. Entende? Alguns carros têm histórias complexas. Questões de importação. A conversa foi interrompida por Lambert, que anunciou que após o almoço haveria uma reunião especial para membros seletos na biblioteca da mansão. Miguel não foi incluído nesse grupo restrito, mas isso já estava previsto. O dispositivo de gravação em seu relógio de pulso estava ativado e o plano alternativo estava em curso. Enquanto os convidados selecionados se dirigiam à biblioteca, Miguel executou a manobra ensaiada. Fingiu interesse excessivo em um dos carros expostos, fazendo perguntas técnicas ao funcionário responsável. Quando percebeu que a atenção estava focada em outra parte, escorregou discretamente por um corredor lateral, seguindo o mapa mental que havia memorizado a partir das plantas da mansão obtidas por Eduardo. Um corredor de serviço levava a uma pequena sala adjacente à biblioteca, originalmente um closet de charutos, agora convertido em depósito. Através de uma antiga abertura de ventilação, parcialmente coberta por uma grade ornamental, Miguel conseguiria ouvir a conversa na biblioteca sem ser detectado. As vozes chegavam com clareza surpreendente. Lambert presidia a reunião com a confiança de um maestro. Cavalheiros, nosso arranjo continua próspero, mas precisamos de cautela redobrada. O incidente com a Ferrari de Eduardo Veiga nos expôs a riscos desnecessários. A culpa foi do incompetente do Felipe, interrompeu uma voz áspera. A sabotagem deveria ser indetectável. Não foi apenas isso, respondeu Lambert. Subestimamos o garoto. Ele tem um talento raro e intuitivo. Poderia ser um ativo valioso ou uma ameaça significativa. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que estava sendo discutido. E o que sugere, Victor? Perguntou outra voz. 2 opções: recrutá-lo ou neutralizá-lo. O silêncio que seguiu aquelas palavras era denso, carregado de implicações sombrias. Miguel sentiu o coração acelerar. Estava em território inimigo, sozinho, ouvindo um grupo de homens poderosos considerar seu futuro, ou a ausência dele. Neutralizar seria arriscado, ponderou alguém. Ele tem visibilidade agora, está associado a Eduardo Veiga. Por isso mesmo é perigoso, rebateu outra voz. Se ele descobrir o padrão e compartilhar com Veiga, toda a operação está comprometida. Lambert retomou o controle da discussão. Antes de qualquer decisão drástica, proponho um teste. Oferecer a ele participação no esquema, ver sua reação. Se aceitar, ganhamos um talento valioso. Se recusar, sempre podemos alegar um trágico acidente com um desses carros antigos, completou uma voz fria. Freios falham, jovens dirigem rápido demais. Miguel sentiu náuseas. O que começara como uma investigação de fraude agora revelava-se uma conspiração disposta a matar para proteger seus segredos. Precisava sair dali, avisar Eduardo.
Afastou-se silenciosamente da abertura, preparando-se para escorregar de volta pelo corredor de serviço. Foi quando notou uma sombra na entrada. Alguém bloqueava seu caminho de saída. Curioso, não é? Como paredes antigas têm ouvidos. A voz de Felipe era baixa, quase amigável, em contraste com o olhar predatório. Miguel congelou, calculando chances, distâncias, opções. O ex-especialista da garagem Elite sorriu sem humor. Sabe o que é mais impressionante sobre você, Miguel? Não é seu talento com motores. É sua ingenuidade. Realmente acreditou que poderia enfrentar pessoas que fazem isso há décadas? Pessoas que fraudam colecionadores e matam quem atrapalha, respondeu Miguel, tentando ganhar tempo enquanto buscava uma saída. Felipe deu de ombros. É apenas negócios. Histórias aumentam valores. Alguns carros valem mais pelo que representam do que pelo que são. E quando alguém descobre a farsa, vira um acidente trágico? Acontece raramente. Você seria o terceiro em 15 anos. Felipe extraiu um pequeno revólver do bolso interno do paletó. Venha comigo, sem alardes. Miguel sabia que se deixasse aquela sala sob a mira de Felipe, suas chances diminuiriam drasticamente. A adrenalina aguçou seus sentidos e a voz de seu pai ecoou em sua memória. Quando tudo parece perdido, lembre-se que toda máquina tem um ponto fraco. O ponto fraco de Felipe era sua arrogância. Estava tão confiante em sua vantagem que se aproximou demais. Miguel fingiu tropeçar, desequilibrando-se para frente. Quando Felipe instintivamente recuou, Miguel aproveitou o momento para lançar o conteúdo de um vaso decorativo na direção de seu rosto. A distração foi suficiente para que avançasse, acertando um golpe no antebraço armado. A arma disparou, a bala perdendo-se na parede enquanto os dois homens lutavam pelo controle. Miguel não era lutador, mas as semanas de treinamento com o ex-policial e uma vida de trabalho pesado lhe deram vantagem física sobre o especialista de vida confortável. Conseguiu imobilizar Felipe contra a parede, golpeando sua mão contra a superfície até que a arma caísse. Um segundo golpe, desta vez na têmpora, deixou o homem atordoado o suficiente para que Miguel pudesse fugir. O disparo, porém, havia alertado a casa. Vozes alarmadas ecoavam nos corredores, seguranças corriam em sua direção. Miguel lançou-se pelo caminho que memorizara, buscando uma rota alternativa de fuga. O pátio dos fundos, onde alguns carros estavam estacionados, oferecia sua melhor chance. Sem tempo para escolher, Miguel se lançou no primeiro veículo que encontrou com chaves no contato, um Porsche clássico dos anos 70. O motor respondeu instantaneamente ao seu toque, como se reconhecesse um mestre. Os portões da propriedade estavam fechados, mas uma entrada de serviço lateral, usada para entregas, estava apenas parcialmente bloqueada. Miguel direcionou o Porsche para aquela abertura estreita, acelerando enquanto via pelo retrovisor homens correndo em sua direção, alguns sacando armas. O carro passou raspando pelas laterais da abertura, deixando para trás parte da pintura imaculada, mas conquistando a liberdade. Na estrada rural, Miguel pressionou o acelerador ao máximo, utilizando toda a potência do motor alemão para distanciar-se do perigo. Quando julgou estar seguro, parou em um posto de gasolina abandonado e usou o celular que mantivera escondido em uma costura falsa de seu paletó, um truque ensinado pelo ex-policial. A ligação para Eduardo foi breve e objetiva, confirmado. É uma organização criminosa. Lambert é o líder. Tentaram me matar. Estou fugindo. Onde você está? A voz de Eduardo estava tensa. Miguel deu as coordenadas aproximadas. Fique onde está. Estou enviando alguém de confiança. Não confie em ninguém mais. 40 minutos depois, que pareceram uma eternidade, um SUV discreto aproximou-se. Do veículo saiu um homem de aparência comum que Miguel reconheceu como parte da equipe de segurança privada de Eduardo. Temos que nos mover rápido, disse o homem, identificando-se apenas como Silva. Lambert tem conexões em todo lugar, policiais, políticos, juízes. No caminho para o esconderijo preparado por Eduardo, Miguel ficou sabendo que o plano contingencial já estava em andamento. As gravações feitas por seu relógio haviam sido transmitidas em tempo real,
para uma equipe de segurança digital. Eduardo estava mobilizando recursos legais e midiáticos para um ataque coordenado contra a organização. O chefe nunca colocaria você lá sem proteção, explicou Silva. Havia 3 equipes prontas para intervir se as coisas saíssem do controle. O esconderijo era um apartamento em um prédio anônimo nos subúrbios, propriedade de uma das empresas subsidiárias de Eduardo. Ali, Miguel finalmente pôde respirar, tomando um banho quente enquanto processava tudo o que havia acontecido. Horas depois, Eduardo chegou pessoalmente, acompanhado por 2 seguranças e uma mulher que se apresentou como Dr. Helena Rocha, promotora federal. Seu testemunho, somado às gravações, nos dá o que precisamos para iniciar uma operação formal, explicou a promotora. Mas o processo será delicado. Estas pessoas têm influência, dinheiro, conexões. Quanto tempo até podermos agir? Perguntou Eduardo. Para fazer direito, sem brechas para eles escaparem? 2 semanas no mínimo. Miguel pensou em sua mãe, em sua irmã, em como estariam vulneráveis durante esse período. Minha família já estão seguras, garantiu Eduardo. Enviei uma equipe assim que você confirmou a conspiração. Elas estão em uma propriedade minha no litoral, bem protegidas. A operação se desenvolveu como uma partida de xadrez complexa. Enquanto as autoridades reuniam evidências e preparavam mandados, Eduardo utilizava sua influência para neutralizar o poder de Lambert em diferentes esferas. Contas foram congeladas discretamente, alianças foram rompidas, proteções políticas foram enfraquecidas. Miguel permanecia no esconderijo, trabalhando com investigadores para identificar padrões de adulteração e fraude em dezenas de casos suspeitos. Seu conhecimento técnico e sua memória visual permitiram criar um mapa detalhado da operação criminosa, que se revelou muito maior do que haviam imaginado inicialmente. Não é apenas sobre carros, explicou para a equipe de investigação. É um esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os carros com histórias falsificadas são comercializados entre colecionadores de diferentes países, gerando lucros aparentemente legítimos para dinheiro de origem duvidosa. As 2 semanas se estenderam para 3, depois 4. A ansiedade de Miguel crescia, mas ele compreendia a necessidade de perfeição. Uma única falha processual poderia comprometer todo o caso. Finalmente, em uma manhã fria de inverno, a operação foi deflagrada. Batizada de Operação Autenticidade, mobilizou centenas de policiais federais em 5 estados e 3 países. Victor Lambert foi preso em sua mansão, junto com dezenas de cúmplices, incluindo Felipe e Maurício. Os veículos apreendidos valiam centenas de milhões. Documentos revelavam um esquema que operava há quase 2 décadas, vitimando colecionadores ao redor do mundo. Miguel assistiu à cobertura jornalística da operação ao lado de Eduardo no escritório da cobertura. Conseguimos, disse o milionário. Uma satisfação genuína em sua voz, normalmente controlada. Eles vão pagar por cada centavo fraudado, cada ameaça, cada vida afetada. Nos dias que se seguiram, a história dominou os noticiários. O caso Ferrari, como ficou conhecido, revelou conexões com outros crimes de colarinho branco e abalou o mercado de carros de coleção globalmente. Miguel, inicialmente mantido anônimo, acabou sendo identificado pela imprensa como peça-chave na descoberta do esquema. Surpreendentemente, isso amplificou sua fama. O jovem, que já era conhecido por seu talento excepcional, agora era celebrado como um herói que desmantelara uma organização criminosa usando apenas sua intuição e coragem. 3 meses após as prisões, quando a poeira começou a assentar, Eduardo convidou Miguel para um almoço em seu escritório. Lembra-se da condição que você impôs para me ajudar? Perguntou o milionário. Miguel assentiu. Parecia ter se passado uma eternidade desde aquela conversa. Quero abrir minha própria oficina. Uma escola para jovens talentos sem oportunidades. Eduardo sorriu, empurrando uma pasta sobre a mesa. Está feito. Comprei um galpão industrial desativado no seu bairro. Estrutura sólida, espaço amplo, localização acessível para os jovens da comunidade.
Os documentos estão em seu nome. Miguel abriu a pasta com mãos trêmulas, encontrando plantas arquitetônicas, documentos de propriedade, projeções financeiras para 5 anos. Isso é demais, balbuciou emocionado. Considere um investimento. 15% dos lucros para mim nos primeiros 10 anos, depois a operação é completamente sua. Justo. Miguel sabia que Eduardo não precisava daqueles 15%. Era apenas sua forma de manter o orgulho do jovem intacto, dando a aparência de um negócio. Não de caridade, mas que justo, respondeu estendendo a mão. Parceiros? Parceiros. A Escola de Mecânica Ricardo Ferreira, batizada em homenagem ao pai de Miguel, abriu suas portas 6 meses depois. A inauguração foi um evento que misturou 2 mundos, celebridades e bilionários chegando em carros de luxo, lado a lado com famílias humildes do bairro, unidas pela admiração ao jovem que nunca esqueceu suas origens. A Ferrari, que iniciara tudo, estava exposta no centro do salão principal, completamente restaurada, um símbolo do que era possível quando o talento encontrava a oportunidade. Ao lado dela, uma foto emoldurada mostrava Ricardo Ferreira em sua pequena oficina improvisada, sorrindo enquanto ensinavam Miguel criança a usar uma chave inglesa. Abaixo da foto, uma placa de bronze exibia a frase que se tornaria o lema da escola: "Motor é como gente, só precisa ser ouvido". Na cerimônia de inauguração, Miguel ficou ao lado da mãe e da irmã enquanto discursava para a multidão reunida. Sua voz, antes tímida, agora carregava a confiança de quem encontrou seu verdadeiro propósito. Meu pai me ensinou que o verdadeiro talento não está nas ferramentas caras ou nos diplomas emoldurados. Está nas mãos que respeitam cada máquina, cada motor, cada desafio. Esta escola não formará apenas mecânicos, formará pessoas que sabem ouvir, que enxergam valor onde outros veem apenas problemas. A primeira turma contava com 20 jovens, selecionados não por notas ou recursos, mas por paixão e potencial. Muitos vinham de situações semelhantes a que Miguel vivera, talentos brutos que apenas precisavam de uma chance. Entre os instrutores, além do próprio Miguel, estavam mecânicos experientes, engenheiros e até mesmo Antônio, o ex-segurança da Garage Elite, que havia sido o único a acreditar nele desde o início. A cada 6 meses, novos alunos eram admitidos. A reputação da escola cresceu rapidamente e logo grandes empresas automobilísticas passaram a recrutar seus formandos. Algumas até mesmo estabeleceram programas de bolsas e estágios exclusivos. Eduardo Veiga, contrariando sua própria previsão, nunca cobrou sua porcentagem nos lucros. Em vez disso, estabeleceu um fundo para a expansão da escola para outras cidades, levando o modelo para comunidades carentes em todo o país. 3 anos após a inauguração, em uma tarde tranquila, Miguel encontrava-se sozinho na oficina principal, trabalhando em um motor especialmente desafiador com um grupo de alunos avançados. Estava absorto na explicação quando notou um visitante observando da porta. Um homem idoso, impecavelmente vestido. "Posso ajudar?" perguntou limpando as mãos na flanela. O homem sorriu, aproximando-se com passos lentos. "Não me reconhece, Miguel?" "Sou Bernardo, amigo do seu pai." O coração de Miguel acelerou. Claro que se lembrava. Bernardo havia sido o mentor de seu pai, um mecânico lendário que depois se mudara para o exterior. Meu Deus, seu Bernardo! Quanto tempo? Os alunos foram dispensados para o intervalo e os dois se sentaram em um canto mais tranquilo do galpão. "Estive acompanhando sua história", disse o ancião. Ricardo estaria orgulhoso. Mas que orgulhoso! Estaria maravilhado. Os olhos de Miguel marejaram, tento seguir o que ele me ensinou. E foi além, muito além. Bernardo olhou ao redor, para a escola movimentada, para os jovens aprendizes, para as máquinas sendo desmontadas e remontadas com respeito quase reverencial. "Sabe o que seu pai sempre dizia sobre você? Que suas mãos tinham magia. Que você não apenas consertava máquinas, você as compreendia, as respeitava." Uma lágrima escapou.
rolando pela bochecha de Miguel. Sinto falta dele todos os dias. Ele está aqui, respondeu Bernardo, apontando para o ambiente ao redor. Em cada motor que ganha vida, em cada jovem que descobre seu talento, em cada lição que você passa adiante. Naquela noite, após todos partirem, Miguel permaneceu sozinho na oficina. Caminhou até a Ferrari que mudara sua vida, deslizando os dedos pelo capô reluzente. Entrou no carro sentindo o couro macio do banco, o volante polido sob suas palmas. Girou a chave e o motor respondeu instantaneamente com seu rugido característico, potente e melodioso. Era o som de um coração mecânico saudável, de uma máquina que encontrara mãos que a compreendiam. Tinha razão, pai, sussurrou, sentindo uma paz profunda envolvê-lo. Motor é como gente, só precisa ser ouvido. E enquanto o som do motor preenchia a oficina vazia, Miguel soube que havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como mecânico, não apenas como professor, mas como alguém que transformava vidas ao ensinar outros a ouvir. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno. Jovens talentos dormiam sonhando com o dia seguinte na escola. Famílias encontravam novas esperanças. E em algum lugar, Miguel sabia, seu pai sorria. Pois algumas histórias não terminam quando pensamos. Algumas apenas começam de novo, passadas adiante como um legado, de coração para coração, de mãos para mãos, como ferramentas preciosas que constroem futuros inimagináveis. E você, o que está esperando para ouvir? Se essa história emocionou o seu coração, deixe seu gostei e compartilhe com alguém especial. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde nossas histórias chegam.